Bom, continuando então nossa discussão, nós vamos falar agora das placas de vídeo. As placas de vídeo são elementos muito importantes hoje nos computadores porque elas geram a capacidade de sintetização de processamento de vídeo com alta performance, algo que é essencial para multimídia, é essencial para jogos, é essencial para desenho assistido por computador, por projetos assistidos por computador, etc. Então, nos primeiros computadores a placa de vídeo não existia, né? Os computadores tinham que fazer, aquele antigo IBM PCAT, por exemplo, fazia a construção dos desenhos baseados no processamento que a própria CPU tinha que executar. Então ela desenhava e ela enviava para o decodificador de vídeo todos os desenhos que a gente queria criar. Isso significava o quê? Nós tirávamos a capacidade da CPU do processamento das informações mais nobres, ou seja, do que ela devia estar fazendo, para desenhar na tela o resultado que ela estava trazendo. Aí, com o tempo, a tecnologia acabou evoluindo para separar a parte do vídeo, do processamento do vídeo, da parte do processamento da CPU. Ou seja, a gente colocou uma placa de vídeo que, na verdade, fazia o processo de criação do vídeo e a passagem desse vídeo para o monitor, recebendo apenas os dados da CPU. Isso deixava a CPU livre para fazer outros tipos de processamento. Então a placa de vídeo ela é uma placa específica, a gente trabalha normalmente com a ideia de uma placa que vai ser colocada num slot de barramento de alta velocidade, ela tem que trabalhar em alta velocidade e ela tem o que a gente chama de Graphic Processor Unit, ou seja, unidade de processamento gráfico, ou seja, é como se fosse um pequeno computador embarcado naquela placa, única e exclusivamente preparado para trabalhar com vídeo. Essa é a ideia da placa de vídeo. Então, a gente pode dizer que a placa de vídeo e o processamento central estão trabalhando em paralelo, como se fossem dois pequenos computadores separados para compor um computador maior, certo? Hoje nós temos placas de vídeo extremamente poderosas, né? E também bastante caras, né? Placas de vídeo que tranquilamente chegam a 50 mil reais de custo, né? Então, como a gente falou, é praticamente um computador que combina seus recursos com a sua CPU. A comunicação é feita através do barramento da placa-mãe. As placas modernas possuem algoritmos especiais para tratar processamento de jogos, vídeos, imagens, inteligência artificial, etc. Então esse é um ponto muito interessante. A placa de vídeo hoje não é só uma representadora de imagens, ela também é uma processadora de imagens e inclusive processadores de algoritmos para maximizar essa performance de trabalho, como algoritmos de inteligência artificial. Então muitos algoritmos de inteligência artificial que processam imagem hoje podem estar embarcados na sua placa de vídeo, certo? Tem aqui um vídeo então do YouTube também como referência para vocês assistirem. Então olha só para a gente ter uma ideia, né? Como que seria lá na primeira fase, primeiros computadores, a representação de um jogo, Battlezone, 1980. Esse cara aqui, quem fazia então o desenho da tela era o próprio processador central, não existia uma placa de vídeo. Esse era o nível de qualidade da imagem e da representação dos gráficos do computador. Certo? Hoje, a gente tem esse aqui, um Battlezone desse tipo, praticamente imagens reais, né? Uma coisa fantástica. Por quê? Porque quem renderiza essas imagens é a placa de vídeo. Então, quem constrói a sua representação é a placa de vídeo, que é uma placa de alta capacidade. Certo? O que vem a ser essa renderização? Isso é um problema interessante que a placa de vídeo resolve. Toda a nossa representação de imagens no computador, ela não é uma representação do tipo foto pura, pixel a pixel, mas sim através da construção do que a gente chama de meshes, ou seja, da textura mapeada em triângulos. Isso é feito matematicamente. Por que tem que ser feito assim? Porque quando a gente altera a posição dessa imagem, ela precisa ser redesenhada. Se eu trabalho com uma imagem puramente pixel a pixel, uma imagem bitmap, vou distorcer essa imagem quando faço isso, porque ela não foi capturada naquela posição. Então, a ideia da construção da textura é você reconstruir a imagem em qualquer posição, em qualquer tamanho e manter a sua qualidade. E aí, obviamente, da mesma forma que nós temos a resolução de pixels, que quanto maior a resolução, maior o número de detalhes, aqui a gente tem também a mesma situação. Quanto maior for o número de triângulos que você usa para representar essa imagem, maior vai ser o número de detalhes que você vai conseguir, né, para a mesma. Então a gente tem aqui a representação mais tosca, né, com menor número de triângulos. Aqui a gente tem uma representação já de alta resolução, certo?
aqui uma resolução média. Então, se a gente comparar com isso aqui, ó, isso aqui também é todo construído na forma triangular, né, pixel a pixel e triangular, né? E aqui a gente tem então uma renderização desse conjunto de triângulos a ponto de dar esses detalhes altamente específicos nas nossas imagens, né? Tudo através dessa texture mapping, né? Então, olhando para dentro de uma placa de vídeo, o que a gente vê? Normalmente a gente vê coisas desse tipo aqui, tá? A gente vai ter um processador central, né? Uma área de processamento que é construída em hardware. Então, por exemplo, nós temos algumas placas de vídeo aí que tem processadores que são tão poderosos em termos de velocidade e muitas vezes mais do que um processador, né, processadores paralelos trabalhando, né, com processadores centrais, como a Graphical Computer Unit, certo? Nós temos uma parte de memória. A placa de vídeo precisa de muita memória para poder fazer o seu trabalho. Quanto mais memória, melhor. Então, também, né, nós temos aí a questão da memória definindo a performance da placa de vídeo. Nós temos uma parte de interface com barramento, que tem que ser uma interface de alta velocidade, porque senão tudo que a placa faz, ela vai fazer em uma quantidade de dados muito alta. Para transmitir essa quantidade de dados para o dispositivo da saída ou para o processador, a gente tem que ter então um dispositivo de barramento de alta velocidade, certo? É uma parte de unidade de controle de consumo de potência. Isso é um ponto interessante, né? Porque as placas de vídeo hoje consomem uma potência bastante considerável. Então existem mecanismos de tentar economizar o consumo de potência até para poder minimizar aí o custo do seu funcionamento, né, em termos de energia. Tá? Tem parte de vídeo, né, codificadores específicos para vídeo. Então hoje, quando a gente trabalha, por exemplo, com MPEG 2, MPEG 4, H264, ou seja, os formatos de compressão de vídeo, você tem dentro da placa de vídeo um hardware específico para fazer essa decodificação, que deixa a coisa muito mais rápida, certo? E também a parte de interface aqui. Então isso aqui seria uma ideia de uma placa de vídeo, né? Aqui nós temos processadores específicos de IA, processadores de geometria, tá? Temos uma parte de cache interno da própria placa de vídeo para dar alta velocidade, os processors, os CUDA, né, que são algoritmos especiais de processamento de vídeo, né, com vários núcleos. Então essa é a ideia da placa em si. Aqui tem uma lista das placas de vídeo da AMD. A AMD tem placas de vídeo próprias, né? Então se vocês quiserem dar uma olhadinha na evolução da placa de vídeo, aqui o vídeo está pequenininho, vocês podem entrar ali no link e ver a evolução das placas de vídeo e comparar as suas características, né, ao longo do tempo, certo? E também hoje nós temos uma questão bastante interessante das placas de vídeo, que são as placas integradas aos processadores. Então, nos celulares, por exemplo, o nosso processador, por exemplo, Snapdragon de alguns smartphones, eles não têm uma placa de vídeo fora, dentro do celular, mas fora do processador, e sim uma dentro do processador, que foi construída junto com o processador, o que dá uma performance muito melhor por estar, né, obviamente, construída junto com o hardware que está fazendo o processamento central. Então nós teríamos um processador subdividido em processador central, placa de vídeo, e inclusive outros processadores, como o Hexagon DSP, que é um processador digital de sinais, processador de câmera, processador de áudio, processador de comunicação. Então, se nós olharmos hoje um Snapdragon, um chip, ele não é um único processador, são vários processadores e são construídos dentro do mesmo chip. O que isso nos dá de vantagem? Torna todo o processo muito mais rápido, porque esses processadores estão interligados por pequenas distâncias e estão super rapidamente trocando informações, certo? Isso acontece hoje nos chips da Intel, isso acontece hoje nos chips da Apple. Então, muitas vezes a gente acaba vendo que um celular consegue processar um vídeo muito mais rapidamente e dar um resultado num jogo muito mais rapidamente do que um computador com a mesma configuração, um PC ou um laptop. Por quê? Porque justamente o processador ele é construído dessa forma. Os novos chips o M1 e M2 da Intel, da Apple, por exemplo, já estão saindo de fábrica com essa característica. Então, os laptops mais novos da Intel, da Apple, já saem, né, praticamente sem a placa de vídeo extra, certo? Mas nós podemos também colocar
placas de vídeo junto com esses chips, uma placa a mais, isso vai melhorar ainda mais a performance. Eu posso inclusive ter mais de uma placa de vídeo no mesmo computador trabalhando em paralelo. Isso é possível, certo? Elas conseguem então dividir tarefas. Então dessa forma nós teríamos CPU, o processador central com uma placa de vídeo, mais as placas de vídeo externas com um processamento de vídeo de alta performance, certo? Esse aqui é o M1 da Intel, então está aqui a GPU dele, uma parte interna ali que faz o trabalho de processamento gráfico. Certo? Então, só para a gente dar uma olhadinha no que é o M1 da Apple, o M1 hoje ele tem 8 núcleos, 4 deles de alto desempenho, 4 de alta eficiência. O que significa? Alto desempenho é um núcleo que é rápido, forte, potente para desempenhar processamentos pesados, mas que gasta bastante energia. E alta eficiência significa que fazem os trabalhos mais básicos e que gastam menos energia. Isso é importante para um laptop, porque isso define consumo de bateria. E os núcleos podem funcionar sozinhos, né? A não ser que quando você tem tarefas de alto desempenho, que eles podem ser ligados, desligados e trabalhar de forma mais potente. A GPU é um chip integrado com 8 núcleos também, 2.6 teraflops e saída de potência bruta. Isso aqui é uma baita de uma placa de vídeo, certo? Então os testes de desempenho nos deram ali um desempenho melhor que a GeForce 1050, que é uma placa já bastante poderosa, né? Então a gente consegue trabalhar no nível que trabalharia com uma placa dedicada, uma 1050 com esse chip M1. E o mecanismo de motor neural, que está também dentro do chip, ele trabalha então com recurso de aprendizado de máquina 15 vezes mais rápidos. Então a gente já tem um sistema de inteligência artificial baseado em rede neural projetado em chip, esse chip da Intel, certo? Onde que são utilizadas essas placas então? Processamento de vídeo de alta performance, servidores e nuvens de aplicativo de vídeo. Quando a gente vai jogar, por exemplo, no online lá na Microsoft, eles têm um monte de computadores dentro do data center dele com placas de vídeo de alta capacidade, gerando então os gráficos e devolvendo para nós os gráficos que vão ser apresentados nos nossos celulares, nos nossos dispositivos móveis. Computadores de grande porte para processamento de IA. Computadores para jogadores malucos que acham que vale a pena pagar 50 mil uma placa de vídeo. Enfim, tem um monte de aplicações possíveis, certo? Então aqui a gente vai deixar um exercício, tá, para vocês comparar o hardware da placa gráfica do seu celular, do computador, da escola e da máquina de aprendizado do professor Marlon. Comente sobre suas diferenças. Então vocês vão ter que descobrir lá qual que é a placa que o professor Marlon utiliza no computador dele e também comparar elas com aquele positivo que a gente usa aí nas aulas e também com a placa gráfica do seu celular, ok? Vamos ver qual a diferença de performance entre elas. Esse é o exercício, tá bom? Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, comenta.